todos. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa palestra desta quarta-feira. Que possamos encontrar aqui nesta tarde tudo que nós viemos buscar na Casa Espírita. Como sempre, antes de começar, nós damos alguns avisos, Os nossos grupos de estudos estão de férias até o mês de março. Mas se alguém ainda não está inserido em algum grupo de estudos e tem interesse pela doutrina espírita e gostaria de conhecer mais sobre esse tema, é só procurar uma das gurias ali na recepção, deixar o seu nome que ela encaminha para a pessoa responsável. Nós temos grupos nas quartas à tarde, nas quintas-feiras à noite e nos sábados à tarde também, no final da tarde. Então, quem tem interesse, é só procurar as garotas ali. E também temos aqui na casa uma atividade que nós chamamos de atendimento fraterno. Acho que a maioria já conhece, mas não custa lembrar, Para quem está passando por alguma dificuldade ou alguma situação que gostaria de conversar, de uma forma sigilosa, às vezes só da gente ouvir a nossa voz, a gente já se sente melhor. Então também é só procurar as meninas da recepção ali, dizer que gostaria de um atendimento fraterno, que ela irá encaminhar. É uma conversa totalmente sigilosa. Dados esses avisos, então, convido a todos que possamos nesse momento unirmos os nossos pensamentos em prece, elevando a Deus, a Jesus Cristo, a espiritualidade amiga responsável por esse trabalho, dizendo da nossa alegria de podermos estar aqui nesta tarde e rogando que possamos aproveitar, usufruir das boas vibrações desse ambiente. Também pedimos pelo palestrante da tarde de hoje, que ele possa ser amparado e intuído para dar o recado planejado. E assim agradecidos, pedimos permissão para darmos por aberta a palestra da tarde de hoje. Quem irá nos conduzir na nossa palestra é o Alessandro, trabalhador aqui da nossa casa. Com ele, então, a palavra. Boa tarde, meus irmãos, bem-vindos. Boa tarde também àqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Que a paz de Jesus estejam com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre a reencarnação e as uniões familiares. Mas antes de iniciar, na verdade para hoje estava programada uma exposição da Dona Olina, ex-presidente dessa casa. Mas por motivo de força maior, a Dona Olina não pôde estar presente, por isso estamos aqui então. Mas queremos desejar a Olina muita paz, que os espíritos de luz estejam com ela, com toda a sua família, iluminando, abençoando a todos. Então vamos conversar sobre o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais especificamente, então, nós vamos falar sobre a reencarnação e as uniões familiares. Além do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos também nos utilizar do Livro dos Espíritos, do livro SOS Família, do Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles, e do livro Família, Jornada de Libertação, do nosso irmão Iraci de Oliveira, ex-presidente dessa casa e atual vice-presidente de unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Mas no capítulo 4, então, do Evangelho, ele nos esclarece que a reencarnação é a chave para nós compreendermos
a justiça divina, para compreendermos por que estamos aqui, para onde vamos. E a reencarnação nos auxilia a dar sentido para a vida, né? A dar sentido para nossas dificuldades e para nossas alegrias também. E Jesus, no diálogo que teve com Nicodemos, doutor da lei, naquela ocasião, ele já proclamava a reencarnação, essa lei de progresso espiritual que é a reencarnação. E lembrando um pouquinho da história, então, Nicodemos era um doutor da lei, muito respeitado, uma autoridade no meio judaico, mas que ele estava inquieto e impressionado com as pregações de Jesus, com aquilo que Jesus estava falando e até a autoridade com que Jesus falava da Boa Nova. Nicodemos era um doutor da lei, mas já era um espírito diferenciado dos seus pares. Ele tinha uma cabeça diferente, ele já era mais aberto para as verdades e não tão preso aos dogmas da religião da época. E impressionado então com a postura e com os ensinos de Jesus, ele foi secretamente se encontrar com Jesus. E foi nessa ocasião que Jesus o disse, né? Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, ainda não compreendendo bem, perguntou: mas como é possível um homem velho retornar ao ventre da sua mãe para renascer de novo? E aí Jesus responde, né? Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então esse ensinamento já deixa claro, né, a nossa origem como Espírito criado por Deus. Somos espíritos habitando um corpo. E esse corpo, como Jesus diz, a carne vem da carne, ou seja, nós somos coparticipantes da criação divina, colocando condições para a criação do corpo, não do Espírito. Então o Espírito vem do Espírito, vem de Deus, e a carne vem da carne. Através da união do homem e da mulher, né, se produz esse veículo propiciando então que um espírito venha encarnado para viver essa experiência como encarnado. Então Jesus nos esclarece que a reencarnação é necessária para o nosso aperfeiçoamento como espíritos, aperfeiçoamento intelectual e principalmente o nosso aperfeiçoamento moral. É isso que se chama de purificação do espírito. O que na questão 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos também referendam isso, dizendo, né, Deus lhes impõe a encarnação aos Espíritos com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, sem a reencarnação, nós não conseguiremos atingir essa purificação, essa perfeição espiritual. E é claro que isso ocorre após sucessivas encarnações. Precisamos reencarnar inúmeras vezes, até que nós vamos lapidando o nosso espírito, vamos nos libertando das nossas imperfeições, vamos aprimorando o nosso caráter, e assim nós vamos subindo na escala espiritual, reencarnando diversas vezes e habitando outros mundos mais evoluídos que esse, outros planos mais evoluídos que esse. Então a reencarnação, ela é a aplicação
de uma lei divina, a lei do progresso, né? Que a lei do progresso diz justamente isso, que tudo no universo evolui, toda a criação divina evolui. A cada nova existência, vamos dando um passo de melhoramento na nossa caminhada evolutiva, até o dia em que nós não precisaremos mais de um corpo físico. Quanto mais a gente vai se aprimorando moralmente, né, menos denso é o nosso corpo. Obviamente habitaremos então outros mundos menos densos. Nós vamos nos libertando da matéria. É isso que nos ensina a doutrina espírita. Até que nós não precisaremos mais de um corpo físico. Nosso espírito vai estar tão purificado, né, que nós não precisaremos mais de um corpo físico. Habitaremos outros mundos sem precisar da dureza da matéria. Mas uma outra lei divina é a lei de sociedade. Além da lei do progresso, então, temos a lei de sociedade. O que diz essa lei? Que nós não somos uma ilha. Nós vivemos e precisamos viver juntos, precisamos viver em conjunto. É isso que diz a lei de sociedade. E o primeiro grupo social que a gente tem contato ao encarnar é a família. Então, por isso que se diz que a família é a base da sociedade, é o primeiro núcleo social onde nós encarnamos. O interessante é observar que quando a gente fala na lei de sociedade, num primeiro momento a gente pensa em nós, seres humanos, né? Mas a lei de sociedade, ela se aplica a todos os seres da criação, todos os seres vivos da criação. Alguns exemplos: os corais que vivem no mar. Os corais, que são animais, são seres vivos, com aspecto rochoso, mas não são rochas, é um ser vivo, né? Os corais se agrupam formando verdadeiras ilhas que dão suporte à vida de outros seres marinhos. Os corais são responsáveis, são um dos maiores responsáveis pela produção do oxigênio no planeta. Os corais. Então, olha que bonito, seres vivos vivendo numa grande colônia e dando suporte de vida para outros seres vivos. E assim a gente vê nos animais também, os animais vivendo em grupo. Eu particularmente gosto muito de assistir aqueles programas que mostram a África selvagem, né? Então a gente percebe ali os animais vivendo em grupo, os leões caçando em grupo, cuidando da prole, dos filhotes em grupo, outras manadas de animais, tanto de grande porte ou de pequeno porte, mas vivendo em grupos, vivendo em família. Então, mesmo nos animais mais primitivos, ditos irracionais, mas a gente vê ali já um pequeno nível de consciência. Tanto então que eles vivem em grupos e se protegem. E nós, seres humanos, da mesma forma, precisamos viver em grupo, precisamos conviver. E tem outra questão no Livro dos Espíritos, a 775, que Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é simples e direta: uma recrudescência do egoísmo. Ora, nós sabemos que o egoísmo é o que mais atrapalha a nossa evolução como seres humanos, né? Como pessoas de bem, é o egoísmo. E os Espíritos falam, então, sem esse convívio de família, no momento que nós esquecermos ou abolirmos esse convívio de família, nós estamos abrindo uma porta para que se estabeleça o egoísmo.
Então é dessa forma que a sociedade humana evolui, neste plano e em todos os outros planos da criação, vivendo em família. E a doutrina espírita, ela nos esclarece também, então, que há dois tipos de família: as famílias com laços espirituais e famílias com laços consanguíneos. Famílias com laços espirituais são famílias que se estabelecem no plano espiritual, onde os espíritos se agrupam, né, por uma questão de afinidade, de afetividade um com os outros. Então essa é a família espiritual, que não necessariamente será a nossa família aqui na Terra. Aqui nós temos a família consanguínea, temos laços sanguíneos. Não necessariamente nós vamos encarnar com espíritos ditos familiares. Poderemos encarnar com espíritos estranhos, diferentes, mas por um motivo e por uma necessidade que nós vamos ver daqui a pouco. E na questão 204 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta também: tendo esse conhecimento, que nós reencarnamos várias vezes, por isso poderemos ter várias famílias. Ele pergunta: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da existência atual que nos criou? E os espíritos respondem: com certeza, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Vamos entender assim: quem de nós não tem um amigo ou um primo mais distância, em segundo, às vezes em terceiro grau, né? E que a gente considera mais como irmão do que o próprio irmão de sangue? Não tem isso? Tem, né? A afinidade é maior. Então é isso, são espíritos onde nós temos mais afinidade. Temos um laço comum que nos une, às vezes de forma mais forte que o nosso irmão de sangue, ou com a nossa mãe, ou que o nosso pai. Isso se explica então por esses laços espirituais que viemos construindo já de outras existências, idas e vindas do plano espiritual para o plano material. Então, no plano material, a gente pode dizer que os laços consanguíneos não são eternos, mas os laços espirituais, esses são eternos. Porque nossa passagem aqui é temporária. A nossa passagem é temporária. Mas então, qual é o objetivo maior das uniões familiares? As famílias não se formam ao acaso. Geralmente, quem se encontra aqui numa família já conviveu em existências anteriores e vem se encontrar novamente encarnado aqui com o objetivo, como eu disse anteriormente, a lei de sociedade, de crescer, de aprender. E como isso só se faz em conjunto, essas uniões familiares são grupos de espíritos que, para desempenhar o seu papel encarnatório nessa existência, precisam estar juntos. Então, como a Joana de Ângeles diz, a família é vista, ou deve ser vista, como um núcleo de trabalho espiritual, porque os membros dessa família têm que se ajudar. Um ajuda no progresso do outro.
Os espíritos mais adiantados auxiliam os espíritos mais atrasados. E quando naquela família tem um espírito completamente diferente dos outros, às vezes a gente até costuma dizer, né? Não, esse aí não é meu parente. A gente não fala assim. Às vezes até dos filhos a gente fala assim, né? As famílias que têm mais de um filho, né? Ah, esse aqui parece que nem é meu filho. É aquele espírito muito diferente que encarnou naquela família e está ali para ser ajudado. É por isso que ele foi posto naquela família. Aquele diferente é o que mais precisa do amor e do apoio da família. Se os mais adiantados auxiliam os mais atrasados, então não nos revoltemos com aquele muito diferente da nossa família. Ele está ali porque precisa do nosso amor, do nosso carinho, da nossa compreensão e do nosso perdão, do nosso exemplo, da nossa dedicação por ele. Ah, mas ele é muito rebelde, já falei, não me ouve. É assim, o trabalho é de persistência e com amor. Não raro numa família, então, nós vamos encontrar amigos, afetos, inimigos e desafetos. Há sempre uma razão superior que permite que espíritos diferentes se encontram numa família. Se encontram ali porque precisam de reajustes. Reajustes necessários para a evolução individual e evolução coletiva daquela família. Porque às vezes tem uma pessoa problema na família, não é só problema do pai, é só problema da mãe, é problema de todos. É responsabilidade de todos, pois a doutrina cristã não nos ensina que nós crescemos juntos como irmãos. A gente não vê inúmeras vezes, né, aquela frase, juntos somos mais fortes. Então por que as famílias às vezes brigam tanto e se separam e vai cada um para um lado? Juntos não somos mais fortes? Então será que a gente não tem que fazer um esforço para realmente nos unirmos, vencendo as nossas diferenças, vencendo nossas intolerâncias? Juntos somos mais fortes. Então, na medida que vão acontecendo essas reconciliações impostas por esta família, então nós também vamos nos libertando, né? Libertando do quê? Dos remorsos, das nossas mágoas, vamos nos libertando das nossas imperfeições, aqueles preconceitos que a gente traz. Às vezes é difícil de se livrar, mas são justamente eles que nos impedem de evoluir. Então, quando a gente aceita a família e procura fazer de tudo para que haja o entendimento, o amor naquela família, é um processo de libertação. A Joana de Ângeles, ela fala ainda assim: a vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação objetiva para a família universal. Vou repetir: a família carnal é uma experiência transitória, mas preparatória que objetiva a família universal. Se estamos todos interconectados, se estamos todos unidos, nós formamos uma grande família universal. Quando a gente se refere à humanidade, a gente está se referindo
aos encarnados, aos desencarnados, aos que vivem em outros planos, em outros planetas. E aí, ainda tem gente que fala assim: a humanidade não tem jeito. Estou decepcionado, a humanidade não tem jeito. Como assim? Quem fala isso não sabe o que está falando. Porque a humanidade são todos os seres criados por Deus. Os que estão aqui, no plano espiritual, os que estão habitando em outros mundos, mais adiantados, outros mais atrasados. É toda a humanidade. E a humanidade tem que evoluir, toda a criação divina tem que evoluir. Então é isso que a Joana de Ângeles fala, que essa família aqui é uma preparação para nós realmente compreendermos a expressão família universal. É a compreensão de que todos nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Criador. Então nós somos irmãos e que passamos por experiências encarnatórias para aprender. Ninguém aprende sozinho, ninguém aprende enclausurado, isolado numa ilha deserta, sozinho. Ninguém aprende. A gente aprende no trato interpessoal. É vencendo essa dificuldade, e é difícil mesmo, essa dificuldade das relações, porque a gente tem que aceitar os outros. Somos todos diferentes, porque nós estamos em momentos espirituais diferentes. Mesmo nesse mesmo plano em que encontramos, nós somos diferentes. E a gente tem que aprender isso, aprender a superar essas diferenças. O que é óbvio para mim pode não ser óbvio para a Jane. O que é fácil para mim entender pode não ser fácil para a Jane entender. E é isso que a gente tem que exercitar. Então, concluindo, para a doutrina materialista, por ocasião da morte, um materialista que não acredita em nada, morreu, acabou. Então, do que vale esses laços familiares? O que vale aquilo que se construiu aqui na Terra? Se morreu, acabou. Mas esse é o pensamento materialista. Para a doutrina das igrejas cristãs, esses laços podem ser que continuem, pode ser que não. Por quê? Porque essa doutrina diz que temos uma existência, dependendo de como for a nossa conduta nessa existência, nós vamos para o paraíso ou vamos para o inferno. Então, depois desta vida, pode ser que a gente não se encontre mais, porque uns vão ir para um lugar, outros vão ir para o outro. Mas, com o entendimento da pluralidade das existências, que a doutrina espírita nos explica, esses laços são eternos, porque nós não estamos condenados a uma pena eterna, né? Dependendo da nossa evolução nessa existência, nós vamos para outra existência dar continuidade ao nosso aprendizado. E é por isso que muitos de nós têm que se encontrar de novo, às vezes na mesma família. Então se diz que os laços familiares não se rompem, eles são eternos. Vamos nos encontrar no mundo espiritual, vamos nos encontrar de novo em outras encarnações. A reencarnação, então, é a manifestação da misericórdia divina, que não nos pune eternamente, ela nos oportuniza novamente a encarnação para corrigirmos erros, para aperfeiçoar o nosso caráter,
para dar continuidade, às vezes, num trabalho que nós não conseguimos concluir numa encarnação, a gente dá continuidade na próxima. O principal objetivo das famílias, então, é exercitar o amor incondicional, desenvolver o respeito, a tolerância, o perdão, promover a evolução coletiva. Não é fácil. Não é fácil. Não estou falando que é fácil, né? Não é fácil. Porém, nós não estamos abandonados aqui nessa terra. Não estamos à mercê de nós mesmos. Jesus falou, né? Vinde a mim e eu vos aliviarei. O que ele quer dizer com isso? Que aqueles que seguirem aquilo que ele está ensinando, aquilo que ele diz, que é a doutrina do amor, do perdão, da caridade, a esses é como se ele estivesse presente, nos dando coragem, nos dando confiança, nos dando consciência do que nós precisamos passar, aceitando as provas que são colocadas na nossa frente. Então, a prática da doutrina cristã é que nos ensina, então, o amor doação, o amor compaixão, tão necessário nas nossas famílias. Então, cuidemos das nossas famílias, cuidemos de nós, cuidemos do mundo, porque muitas vezes a gente sonha, né, com um mundo de paz, com um mundo de entendimento. Não poderia ser diferente, que se revolta quando vê as guerras que ainda acontecem no nosso país, a dificuldade que tem esses nossos governantes de se entenderem, né? Mas tudo isso começa na família, porque eu não posso esperar que o mundo tenha paz se eu não estou em paz, se na minha família não tem paz. Então, primeiro de tudo, cuidemos da nossa paz interior, cuidemos daquele pequeno grupo que Deus nos colocou, que é a nossa família. Encontremos a paz ali. Se nós encontramos a paz ali, estamos dando os primeiros passos para um ambiente maior, para que haja a tão sonhada paz nesse mundo. Então, muito obrigado pela atenção. Era esse o recado que tínhamos para hoje. Fiquemos todos na paz de Jesus. Que assim seja. Agradecemos ao Alessandro essa reflexão tão importante, né? Que grande laboratório que nós estamos inseridos, a família, né? Quantas oportunidades nós temos ali para evoluirmos, convivendo com os diferentes, convivendo com aqueles que nós mais nos assemelhamos também, possamos levar conosco então essa reflexão para esta semana. Convidamos agora os nossos irmãos passistas, os nossos irmãos que trabalham no passe, para que possam se posicionar, porque nós iremos para o segundo momento da nossa palestra, que é o momento da aplicação do passe. Muito importante nesse instante, então, que nós nos mantenhamos em harmonia, que deixemos de lado as nossas preocupações e que possamos procurar nos conectarmos com os mentores espirituais desta casa e desse trabalho, falando para eles mentalmente das nossas necessidades, daquilo que nós estamos precisando, e que através das mãos dos nossos irmãos passistas possamos receber uma carga de energias amorosas que possam penetrar além do nosso corpo físico, o nosso espírito,
da nossa filiação divina, a certeza de que não estamos desamparados e que não estamos desprotegidos. Somos todos irmãos, todos filhos de um mesmo Pai, que nos assiste, mesmo naqueles momentos em que nós pensamos que a solução não irá chegar. No entanto, logo ali na frente, nós encontramos aquilo que nós estávamos buscando. Sabemos, Pai, que Tu estás sempre a olhar por cada um de nós. Somos gratos por isso. Somos agradecidos por termos já o conhecimento desta doutrina que, através da reencarnação, como foi falado aqui na tarde de hoje, tanto conforto e tanto esclarecimento nos traz. E com esse sentimento de gratidão a nos envolver nesta tarde, nós lembramos nesse momento daqueles nossos irmãos que não puderam nos acompanhar até essa casa, os nossos familiares que permanecem lá no nosso lar, que cada um deles também possa ser assistido e possa receber estas vibrações que recebemos hoje. Te pedimos pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos vizinhos e por todos aqueles nossos irmãos que nós sabemos estar passando por dificuldades. Que cada um deles também possa ser assistido naquilo que mais necessita. E que nós, ao sairmos daqui na tarde de hoje, possamos levar conosco as vibrações que nós recebemos aqui neste ambiente. E assim, agradecidos por mais esta oportunidade, chegamos ao final do trabalho na tarde de hoje. Pedimos que permaneçam nos seus lugares até nós terminarmos a aplicação do passe. Agradecemos a presença de todos, retornemos em paz para os nossos lares, tenhamos todos um excelente resto de semana. Muito obrigada.